Olá, tudo bem? Esse é o meu trabalho que eu enviei para a Semana de Enfermagem 2023 do Corém. O título dele é Hemodiálise beira-leito em uma unidade de terapia intensiva durante o Covid-19, relato de experiência. Os autores sou eu, Adriane Aparecida Bettini, enfermeira especialista, coordenadora da UTI da Santa Casa de Bandeirantes e também docente. Isabela Padovese, enfermeira especialista da Santa Casa de Bandeirantes e docente. Júlia de Campos Estrada, enfermeira especialista da Santa Casa de Bandeirantes e também docente. No Brasil, mais de 10 milhões de pacientes renais apresentaram a doença em seus diferentes estágios em 2019. E uma análise recente mostrou que 5 a 15% dos pacientes renais em hemodiálise no Brasil foram a óbito devido às complicações. Essas complicações cresceram muito com a pandemia, né? Ou seja, ficou muito mais evidente que após a pandemia, por todos os motivos que aceleravam o processo infeccioso do paciente, acabava-se que a parte renal era mais afetada também. Então, vivemos uma fase em que tivemos que aprender a conviver com a hemodiálise. A hemodiálise em unidade de terapia intensiva é desenvolvida por meio de investigação do caso e envolve um conjunto de manifestações físicas e emocionais, exigindo cuidados específicos para cada paciente. Ou seja, cada caso é um caso. O paciente chega e não é logo de cara que ele já vai fazer a hemodiálise. Ele tem que ser avaliado, realizados exames, realizado todas as manobras anteriores que se dê para fazer, para não se precisar ir para a hemodiálise, que já é o passo maior. E esse procedimento, ele acaba gerando no paciente, principalmente nos que são conscientes, muita perca de valores, porque eles se sentem muito mais suscetíveis. A equipe de enfermagem ela está presente ao lado do paciente em todos os momentos do procedimento da hemodiálise, ou seja, pré, trans e pós-diálise. Então, a equipe é quem está ali o tempo todo. É ela quem vai socorrer, é ela quem vai auxiliar, é ela quem vai fazer todos os trâmites, desde a punção até a retirada do procedimento. O objetivo desse trabalho, então, é identificar quais as perspectivas obtidas frente ao cenário relacionado ao processo da hemodiálise em casos do Covid-19 e como isso afeta a equipe de enfermagem no dia a dia. Os métodos. Trata-se de um estudo descritivo, reflexivo, do tipo relato de experiências, em um hospital com UTI Covid-19 no município de Bandeirantes, estado do Paraná, no ano de 2021. As autoras se dividiram em 3 momentos para debate e vivência sobre o tema. E, além do mais, foi obtida a autorização do hospital para estar relatando esse tema e apresentando. Dos resultados e discussão. Na análise da primeira enfermeira, a pandemia causou grande impacto na vida dos profissionais que estiveram diretamente com o paciente, principalmente quando era necessário hemodiálise. Foram diversos e constantes episódios que evoluíram para óbito, por conta da evolução da doença associada à hemodiálise. Então, isso causava, não só no paciente, mas no profissional também, um impacto mesmo de vida, porque, como eu disse, a equipe não estava acostumada com nada daquilo. De repente, a pandemia chegou e chegou com ela também a gravidade, o agravamento da doença. E uma dessas gravidades era a hemodiálise, que no começo era tudo novo para todos os funcionários, por não se ter muitos casos no hospital.
Então, na visão da segunda enfermeira, o que mais causava transtorno era a questão de logística dos equipamentos para iniciar a hemodiálise, pois muitas vezes a máquina, que era utilizada em outro setor, tinha que ser transportada de leito em leito, gerando um cansaço físico e psicológico aos funcionários, devido à quantidade de vezes que faziam o procedimento por dia e também ao resultado obtido após o procedimento. Então, a máquina que se existe neste hospital, ela é única. E com a pandemia, não só os pacientes COVID precisavam, os que não eram COVID também precisavam. Então, essa máquina tinha que ser utilizada em um setor, realizada a desinfecção, para ela poder ir para outro setor e atender ao próximo paciente. Muitas vezes ficava 24 horas rodando essa máquina. E o cansaço dos profissionais era enorme por conta de toda essa situação. E também por conta que muitas vezes após o procedimento, o paciente não reagia da maneira que se era esperado. O paciente durante a hemodiálise ele necessita de um olhar crítico e exige tempo da equipe, desde o material, auxílio da punção do catéter até a instalação da máquina e programação da mesma. Além do mais, durante a sessão, o risco de acontecer alguma intercorrência é grande, devido à hipercoagulação e drogas vasoativas, o que era aumentado no COVID. No relato da última enfermeira, perante todas as dificuldades citadas, o sentimento de gratidão foi confortante ao profissional. Ver o paciente com Covid-19 e que necessitou de hemodiálise sair curado do setor e ir para casa era sempre motivo de comemoração. Notou-se que, apesar de baixo número, alguns pacientes sobreviveram e são gratos à equipe multiprofissional, fato que, de alguma forma, preenche a lacuna que a pandemia causou na vida dos profissionais. Inclusive, tivemos neste hospital vários pacientes que relataram ser muito gratos pelo cuidado e por todo o carinho que tiveram durante a internação. Com o Covid, e como os pacientes ficaram mais emocionais, com a parte emocional mais abalada, o papel da equipe acabou sendo um pouco psicológico também. Eles desempenhavam um papel que ia além do cuidar. Era cuidar do psicológico também dessas pessoas. E muitos deles ainda se lembram da equipe até hoje, o que deixa a equipe muito grata. Inclusive, um paciente que fez hemodiálise por muito tempo durante a sua fase de Covid e que algumas vezes retorna no hospital para poder passar o quão grato ele ficou com a equipe. E das considerações finais, a análise dos resultados permite que os profissionais atuantes da área subsidiem estratégias de melhoria para o serviço, para que seja garantida a excelência em qualidade do setor e da equipe. E ao profissional da enfermagem cabe desenvolver estratégias e meios para educação continuada, que relacione o serviço prático da hemodiálise junto ao controle emocional, sendo que essa parte é o que mais nos deixou preocupadas, porque a dificuldade era saber lidar e entender o paciente conforme a sua gravidade, porém tendo que saber que aquilo era o melhor para ele. Então, o controle emocional da equipe de enfermagem foi difícil. Por isso, pensamos que deveria ter mais estudos e mais estratégias para que se juntem essas práticas. As referências. Muito obrigada.